Líder do governo Lula usa dados da gestão Bolsonaro para dizer que a inflação está baixa. Ótimo. Não é piada, é verdade isso. Imagine um líder de governo cometendo um deslize tão grande, tão gigante, tão gritante, que rapidamente vira alvo nas redes sociais e é explorado como evidência de desinformação. Foi exatamente isso que aconteceu com o representante do governo Lula, governo do amor, a usar dados do governo Bolsonaro para justificar uma suposta inflação baixa em 2024. É até piada isso, né? Parece que é piada, mas não é, é verdade. Mas será que foi um simples engano ou existe algo mais profundo por trás dessas postagens apagadas às pressas? No debate promovido pela revista Oeste, Sem Filtro, Ana Paula, Silvio Navarro e Adriana comentam e debatem e analisam esse impacto desse episódio e o que ele revela sobre a gestão da narrativa política no Brasil. Afinal, quais são os limites entre erro e estratégia na política? E como isso reflete na confiança do público? Prepare-se para uma discussão intensa, recheada de argumentos e surpresas que você não pode perder. Confira o vídeo até o fim e lembrando sempre, já vai deixando nos comentários a sua opinião sobre esse caso, mais um caso do governo Lula. E bora pro vídeo. José Guimarães faz uma comparação, viu, Caute, da inflação do Brasil com outros países do mundo. A imagem, no entanto, é referente a dados de 2022, quando estava em 4,4%. Neste ano, segundo o Banco Central, fechará em 4,9%, Caute. Pois é, e esse é o líder do governo no Congresso. Ou seja, esse deveria ser o mais inteligente que eles têm no Congresso. Imagina os outros, né? Imagina os outros. Um cara não consegue nem ler aquilo que posta nas redes sociais. Não é o único também, porque vimos cada barbaridade acontecendo, que não é, infelizmente, o único caso. Mas esse aqui não é também, se não me engano, o Silvio que me corrija, não sei se um assessor dele estava envolvido no caso do dinheiro na cueca também, no aeroporto de Congonhas, ou era o irmão dele, não me lembro exatamente o caso. Mas é isso que temos. Era o irmão dele, né, Silvio? Não me lembro mais. Assessor. O assessor dele. O assessor dele foi pego no aeroporto de Congonhas com dinheiro na cueca. Assim, num país normal, um cara que tem um assessor que está com dinheiro na cueca, além de estar exposto ao público ludíbrio, claramente, seria muito carinhosamente convidado a se retirar e nunca mais aparecer na cena política brasileira para os séculos dos séculos. Hoje o cara é líder do Congresso, é líder do PT, né, líder do governo no Congresso. É isso que temos. Voltaram à cena do crime e são tão analfabetos, não conseguem nem ler direito um post, né, uma imagem nas redes sociais. Lembrando que 2022 foi um ano, o último ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive já também criticamos por alguns gastos excessivos em ano eleitoral, como todos os governos fazem em ano eleitoral. Então, colocou mais dinheiro na economia e mesmo assim a inflação ficou dentro da meta. 2023, 2024, 2 anos de governo Lula, não teve nenhum ano dentro da meta. Esse ano vamos estourar a meta e, segundo o Banco Central, estouraremos os gastos programados do governo até 2027. Ou seja, vem chumbo grosso por aí. Ô Silvio, eu aproveito então que você foi citado pelo Caute, te passo a palavra. O governo não vai mal só com o presidente, a gente percebe que é toda uma equipe despreparada, né? Sem dúvida. O Caute citava aqui a figura do José Guimarães, né? Bom, o assessor dele, eu acho que o nome dele era José Adalberto, algo assim. Daqui a pouco eu posso checar. Mas ele foi pego com 200 mil reais numa mala e 100 mil dólares num saco plástico, escondido numa cueca no aeroporto. O Zé Guimarães, e talvez daí a questão do irmão, ele é irmão do José Genuíno, que já foi presidente do PT, já foi um dos grandes líderes do PT. O Zé Guimarães, só para a gente contextualizar no cenário político atual, hoje de Brasília, ele é o nome favorito para a articulação do governo no Congresso. Se dependesse do Congresso, se dependesse do Arthur Lira, que está de saída, da presidência da Câmara dos Deputados, e o Arthur Lira já falou isso abertamente, ele seria o articulador político do governo, e não o Alexandre Padilha, que não consegue sequer se reunir para um cafezinho com a bancada do PT. O Alexandre Padilha é cota da Janja no governo, não é uma pessoa bem recebida dentro do Congresso Nacional, e então isso também ajuda a explicar o fiasco do governo, dessa base do governo que não vota nada. O José Guimarães é uma figura, hoje, um dos maiores líderes do PT dentro do governo, então, no Congresso Nacional. Então, isso ajuda a explicar a escassez
escassez de quadros. O PT que não conseguiu se renovar. E o cenário é um cenário sempre muito ruim, com uma tentativa de olhar para o retrovisor o tempo inteiro, de colocar a culpa no governo anterior, Paulo Guedes, governo Jair Bolsonaro. Lembrando que no governo Jair Bolsonaro tivemos os efeitos da pandemia, dos lockdowns histéricos em alguns estados, como, por exemplo, o maior estado da federação, o centro financeiro, São Paulo, e ainda assim o Brasil demonstrou resiliência, o Brasil demonstrou força puxado pelo vetor que é o agro, e depois com a recuperação do setor de serviços, com a reabertura. Então, vamos lembrar que o governo Bolsonaro passou por uma tormenta e entregou o Brasil melhor do que estava para Lula, que em pouco tempo já conseguiu não só estragar tudo, como a engrenagem econômica dá sinais, né? O ranger da engrenagem econômica dá sinais de que não chegará inteira até 2026. A gente precisa acompanhar. Agora, Ana, o líder do PT, o José Guimarães, apagou a postagem. Tinha feito uma comparação em que a do governo anterior, os dados eram melhores, né? E é impressionante essa obsessão realmente dos membros do governo atual com Bolsonaro. Há 2 anos, Adriana, não se fala mais em outra... Esse governo nunca, na verdade, propôs nada para o Brasil. E isso vem da campanha, porque a própria velha e carcomida imprensa durante a campanha presidencial de 2022 não fazia questão de perguntar qual era a plataforma governamental de um possível Lula 3.0, quem seria o ministro da Economia, como seriam as diretrizes para uma possível reforma política, uma reforma tributária, nada. A imprensa passava o dia ou criticando o então atual governo do presidente Jair Bolsonaro ou requentando histórias para que a candidatura à reeleição dele fosse prejudicada. Aí entra 2023, vem o 8 de janeiro, que até hoje ninguém consegue explicar como eles querem emplacar a narrativa do golpe, do terrorismo, daquilo tudo. Até hoje, 2 anos, fala todos os dias do 8 de janeiro, dos desdobramentos do 8 de janeiro, do que não é mostrado, do que de fato não é respeitado na nossa Constituição. Enfim, não vou nem cansar aqui a beleza do nosso espectador, mas a imprensa não cobra do atual governo absolutamente nada. Quando nós abrimos as páginas das redes sociais, grandes veículos, as manchetes, até o ministro da Economia apareceu tocando violão com uma jornalista da Globo News. Então esse é o nível deste governo. É um governo que nunca propôs nada no passado e nunca apresentou nada quando entrou novamente no Executivo. É assim no Executivo, é assim no Legislativo, é um governo, tanto os parlamentares do PT e os seus asseclas, é um governo que vive de alimentar narrativas e criticar o antigo governo. Já se foram 2 anos, e eles continuam falando do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco vão alimentar de novo baleias, joias, enfim. Esse é o problema, Adriana. É um governo que não tem plataforma, nunca teve, e parece que nos próximos 2 anos vai continuar dessa maneira. Felizmente é o que parece mesmo. Cauti queria fechar o assunto? Não, só queria lembrar também que o José Guimarães é um divulgador contumaz de notícias falsas, porque tá me lembrando, enquanto eu estava conversando, depois eu dei uma apurada, durante a primeira fase da guerra entre Israel e o Hamas, ele chegou a divulgar uma notícia falsa em suas redes sociais, utilizando inteligência artificial, uma imagem feita por IA, dizendo que israelenses estavam bombardeando casas com crianças inocentes. Esse aqui é o nível dos políticos do PT de mais alto escalão. O cara divulga uma notícia como essa, falsa, e aí, além de não passar mínima vergonha para essa cara de pau, o cara continua lá. Não foi removido, não teve que pedir desculpas, o Supremo ficou quieto, em um silêncio ensurdecedor, não teve nenhuma agência de checagem que falou nada, nenhuma entidade governamental de luta contra notícias falsas que quis explicações, zero, total. Publica uma dessas, silêncio. Publica uma outra hoje, falsificando de fato os dados, dizendo não, a inflação está sob controle, pena que era de 22 e está tudo bem também. Esse é o melhor que eles têm, imagina os outros.